Bom dia, Débora, tudo bem? Então coloca aí, galera, porque uma das coisas também é você entender o que significa, né, improvisar, o que significa tudo isso. Porque senão como que você vai querer algo que você não sabe o que que é? Galera do YouTube, tamo junto aí, falando sobre o porquê que a cifra tem impedido muita gente de improvisar na hora do louvor, beleza? Então bora nessa, vamos dar continuidade aqui. Então vamos lá, eu vou falar aqui para vocês o que, que é a improvisação. Improvisação é quando tem a ver com o que o Caio falou, quando você cria algo novo de uma forma espontânea. É óbvio que você tem alguns parâmetros e você precisa ter esse parâmetro para você improvisar. Mas o que, que não é improvisação? Tem gente que acha que improvisação é você pegar o violão, tá em dó, sair fazendo a escala. Isso aqui não é improvisação. Tem gente que confunde, acha que improvisação é você ficar fazendo solo, é você ficar fazendo um monte de escalas. E não é. Improvisação é você criar algo, e principalmente criar algo que tem a ver com o contexto da música. Eu me lembro quando eu fui estudar com Omir Stocker, depois vocês pesquisam, Omir Stocker, a galera chama ele de alemão. E ele é brasileiro, só que a galera chama ele de alemão. Ele tem um cabelão assim, ó, branco, assim, um olho azulzão, assim, ó, sobrancelha tudo branquinho, aquele cavanhaque aqui. Eu lembro quando eu cheguei lá, comecei a estudar assim com ele, eu cheguei assim e tal, né? E eu já fui na intenção de sugar tudo que ele tinha para passar, né? Embora muita experiência, né? Muitos anos de experiência, né? Mas eu tava ali para aprender. E uma coisa que é legal é que a gente começou a improvisar assim, um dia, tá, aí ele falou assim, ó, dá uma paradinha aí. Ele falou pra mim assim, ó, você tá usando muito clichê, você tá usando muita frase pronta. E improvisar não é isso. Ele começou a me ensinar. Numa das primeiras aulas. Improvisar não é isso, cara. Improvisar é você criar algo, é você falar. Aí ele começou a fazer, eu comecei a ouvir, e aí virou a chave na minha cabeça. Eu tinha 17 anos na época, 17 anos. E aí virou a chave na minha cabeça, ouvindo ele, eu falei, caramba, mano, pior que improvisar não é só você tocar a escala. Não é você saber fazer uma frasinha e jogar ela na música. Tem gente que acha que improvisar é isso, e não é. Improvisar é você contextualizar o que você vai fazer. Você pode improvisar inclusive com a harmonia, com os acordes, com o ritmo. Você pode improvisar também de forma melódica. Então é aí que eu comecei a entender. Então, ó, saca só, ele me falou um ponto que eu vou falar aqui pra vocês. Ele falou assim, ó, você só vai conseguir, cara, improvisar com espontaneidade, com maturidade, quando você conhecer a melodia e a harmonia da música. Quando você souber de fato isso. Fala, Leandro, tudo bem? E é aí que tem a ver com o título da live de hoje. Por que, que a cifra te impede de improvisar na hora do louvor? Por que, que a cifra te impede de ser espontâneo na hora do louvor? Porque você vai precisar ficar ali lendo, você vai precisar ficar ali olhando acordinho por acorde, para você ficar, poder acompanhar a música. Ou seja, você não vai estar solto, você não vai estar falando assim, musicalmente, né? De uma forma espontânea, de uma forma assim mais natural. Então esse é um dos pontos que muitos desconhecem, mas ele me falou isso. Eu falo, cara, quando você decorar a melodia, quando você decorar a harmonia, você vai perceber que você vai improvisar mais solto. E isso acontece. Não é porque ele falou, mas isso acontece, porque eu percebo. Toda vez que eu vou improvisar, fala aí, Pedro! Pedro Duarte está ali no YouTube, tamo junto. Toda vez que você for improvisar, se você domina aquilo que você vai falar, você vai ter mais facilidade. É a mesma coisa nessa live aqui, ó.
Eu coloquei uns tópicos aqui, eu vou até falar sobre isso, tem uma história que aconteceu comigo que eu vou falar para vocês. Mas se eu ficar lendo, eu não vou ser natural, eu não vou ser espontâneo aqui. Parou para pensar? Bom, eu tenho alguns alunos que eles, depois que eu comecei a perceber que eles começaram a destravar, começaram a entender como fazer as escalas, eu colocava a cifra na frente deles e eles começavam a tocar. Eu falei, quer saber de uma coisa? Vou começar um outro sistema com esses alunos aí. Fala, Everton, tamo junto. Começar um outro sistema com esses alunos. Esses alunos são o Andrew e o Tyler. Essa galerinha aí, cara, tem mais alunos meus que aos poucos eu vou falando aqui para vocês. Mas eu vou pegar esses dois aí como exemplo. Esses dois aí, eu comecei a ver que eu colocava a cifra, eles tocavam. Colocava, eles tocavam. Aí sabe o que eu comecei a fazer? Comecei a tirar a cifra. Para quê? Para trabalhar a percepção deles. E quando a gente vai começar a aula assim, eu sempre pergunto assim para eles: e aí, tirou alguma música aí essa semana? Toca aquela música lá, toca o que você lembra dela. E aí eles vão lá e toca. Às vezes tem um errinho? Tem, é normal. É normal. Isso acontece porque você está num processo de evolução. E às vezes tem muita gente que não entende isso. Acha que tem que ser perfeito ali, ó. Fala aí, Thiago Cordeiro, tudo bem? E não é, porque você está num processo. Agora você pode até estar falando assim, ah, Marcão, mas bicho, esses alunos aí que você está falando, com certeza eles têm dom, a galera é inteligente, pô, com certeza a galera chega junto. Ó, o Jubiloso Henriques, lá da Angola, tamo junto, velho, direto aqui, ó, pra Angola também. Você deve estar pensando assim, ah, mano, mas esses alunos aí que você está trazendo como exemplo, os caras já têm o dom, os caras já nasceram tocando. E eu posso te afirmar que não é. Não é. Eu falo porque eu acredito muito no processo de transformação, inclusive por causa de mim. Eu já desisti quando eu tinha 9 anos de idade. Mas aí, depois que você entende o processo, você começa a repetir aquilo, você avança. Então, para você ficar livre das cifras, você tem que entender 3 coisas. Você tem que aprender a ouvir, você tem que aprender a entender e você precisa aprender a reproduzir. Então, escreve isso aqui para mim no comentário. Escreve aí para mim, ó. Ouvir, entender, reproduzir. Ouvir, entender, reproduzir. Isso que tira todo o mistério da percepção. Às vezes as pessoas acham que percepção, se você tirar a música de ouvido, você tem que ter um ouvido bom. Não é isso. Ou seja, quando você entende o processo, você precisa ouvir, isso precisa ser decodificado na sua mente. Aí você vai lá e reproduz. Ó, o Everton já colocou ali, ó, no YouTube, ó, ouvir, entender e reproduzir. É isso aí. Galera do YouTube, talvez vocês não me sigam nas redes aí no Instagram, @MarcosPedroGuitar. E você que está aí também no Instagram, tem bastante vídeo lá no YouTube. Marcos Pedro Guitar. Beleza? Vamos avançando então. Vamos avançando. Então escreve aí, ó. Escreve aí. Ouvir, entender e reproduzir. Ouvir, entender e reproduzir. Ó, o Leandro Bess está aí na área também. E saca só, galera. Isso daqui é muito importante porque como você... Olha lá, ó a pergunta do Everton. Como você treina seu ouvido? Você tem ouvido absoluto ou relativo? Pergunta que veio aqui do Everton. O meu ouvido é relativo. O que é um ouvido relativo? É um ouvido que você estabelece relações. Você estabelece o que? Parâmetros. Através de uma nota, você acha uma outra. Você cria muitas relações. E como que a gente treina o ouvido? Sabe como? Você precisa aprender a ouvir, entender e reproduzir. É isso. Esse é o mistério da percepção. Que quando ele é destravado, já era, cara. Quando você escuta, por exemplo, você ouviu, você entende que é uma tríade, você vai lá e reproduz a tríade. Você escuta, você entendeu que o cara tocou uma sétima e uma nona, você vai lá e reproduz a sétima e a nona. Você escuta e você entendeu que o acorde é menor com sétima e décima primeira. Você entendeu, ou seja, está na sua mente.
Você entendeu? Você vai lá e reproduz. Mesma coisa o solfejo. Teve uma aluna chamada Thaís. Isso daqui é forte, galera. Teve uma aluna minha chamada Thaís. E ela gosta de cantar. Ela gosta muito de cantar. Só que ela achava que ela não tinha o dom de cantar. E ela tem uma voz boa. E aí, sempre quando ela ia tocar e cantar, ela cantava num tom diferente que ela estava tocando. E aí, o que eu fiz? Eu pensei comigo, cara, ela já canta legal, tem a voz boa e ela já está tocando bem. A gente precisa agora mixar, a gente precisa masterizar essas duas coisas, encaixar isso tudo para que ela possa desenvolver, para que ela possa cantar melhor. E aí, o que eu falei para ela? Vou dar até uma dica aqui, ó. Tem como tirar uma música a capela de ouvido? Claro, tem várias bandas, né? O Take Six, né? Que é um grupo assim que canta muita coisa a capela, o Arautos também, dá para você tirar toda a harmonia, até porque eles estão cantando harmonia, meu querido Alan. Mas saca só. E aí, eu vou aplicar isso daqui, ó, para vocês entenderem sobre o ouvir, reproduzir, ouvir, entender e reproduzir. Aí eu falei para ela assim, ó, eu vou cantar uma nota aqui e você reproduz ela aí, tá bom? Então eu vou fazer um teste. Aí eu fiz assim, ó, pam, ela veio, falei, calma, pam, aí ela, pam. Aí eu entendi aonde que estava o detalhe. Sabe o que eu falei para ela? Eu falei assim, ó, você não vai usar sua voz agora. Não vai usar sua voz. Sabe o que você vai fazer? Você vai ouvir o que eu tô cantando. Pam. Você ouviu? Tá funcionando o microfone aí? Tá bom, tá. Pam. Beleza? Agora canta isso com a sua mente, porque você tem que cantar primeiro na mente, você tem que entender isso. Aí eu fiz pam. Aí ela veio na mente, né? Não vai dar pra você ouvir a mente, né? A não ser que você seja, sei lá, vidente, enfim. Mas eu não consegui ouvir a mente dela, né? Mas enfim, aí eu falei, agora você entendeu? Ela falou, entendi. Eu falei, então canta agora. Pam. Aí ela, pam. Aí ela cantou igual. Cara, a gente deu um grito assim, de felicidade assim, na hora da aula, assim. Cara, ela ficou muito feliz e eu também. Isso também aconteceu com o Cauã, é um aluno que eu tenho lá do Rio de Janeiro. Mesma coisa aconteceu com ele. E por isso que eu tô falando isso daqui para vocês. Porque o segredo é você ouvir, você entender, para depois você reproduzir, seja no seu instrumento ou seja com a sua voz. Solfejo tem muito a ver com isso. E é através do solfejo que você vai também conseguir tirar a música de ouvido, mas não é o assunto da live de hoje, beleza? Tá conseguindo captar aí, galera? Tá rolando? Podemos avançar? Então vamos lá. Bom, vou falar uma forma errada, então. Algumas pessoas eu vejo que elas cometem muitos erros na hora de tirar a música de ouvido, ou melhor, na hora de se livrar da cifra, né? Porque esse é o assunto, né? O porquê que a cifra te impede de improvisar no louvor. E sabe uma das coisas que é um erro que as pessoas cometem? Talvez você está assistindo aí, você cometa esse erro. Digita aí depois para ver se você cometeu já esse erro ou se você pensava desse jeito. Qual que é o jeito errado? Na minha concepção, que eu já testei as coisas, é o seguinte, a pessoa querer decorar acorde por acorde. Acorde por acorde. Ele pega a cifra assim, ó, ele começa a decorar. Eu tenho que tocar o Dó, o Fá, depois eu tenho que pular menor, depois eu tenho que pôr Fá de novo, depois é Ré menor. Já aconteceu isso com você? Alguém já decorou música desse jeito? Qual que é o risco? O risco grave que você está correndo é de você esquecer um acorde. E se você esqueceu um acorde, fala aí, Isaac, ó, tem umas dicas para improvisar aí no trompete. Ó, o Jenas, tamo junto aí, Jenas. Dica para improvisar no trompete, estude improvisação. Ô, Marcão, mas como assim? Improvisação é uma matéria que você pode estudar em qualquer instrumento. Vou falar mais pra frente sobre isso, meu caro Jenas. Tamo junto.
Algo de errado não está certo, não é para decorar assim? Olha lá. Olha lá, aí ó, aqui ó, chegou já várias vezes, olha lá. Então tem gente que decorava assim, não é? Acorde por acorde. Eu vou mostrar para você uma coisa que atrapalha. Eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo. Você vai ver se você se identifica ou não. Dá muito trabalho, eu nunca conseguia tocar a música inteira. Olha o Leandro Bessa aí, ó. Se esquece uma, já perde toda a sequência. Ainda só decora assim, boa. Ó, o Anderson colocou ali, ó, ainda só decora assim. Então eu vou dar uma dica aqui, galera, que é isso daqui. Tem vários pontos, mas eu vou falar de um hoje. Só para você já aplicar isso e você já começar a ter resultados, beleza? Você começar a aplicar e desenvolver. Bom, antes de mais nada, eu me lembro quando eu estava lá estudando, né? Fiz um trabalho lá na faculdade e tal. E aí, olha o que aconteceu. Não sei você, mas sempre quando você vai apresentar um trabalho, seja na escola ou faculdade, ou algo que tem plateia, geralmente a gente fica ansioso, né? Dá uma tremida, a voz começa a querer dar aquela gaguejada, a mão começa a suar frio, você sente aquelas borboletas na barriga, né? E, cara, teve um trabalho que a gente tinha que apresentar. E aí, o que eu fiz? Eu peguei a minha parte do texto, que trabalho de escola é sempre assim, né? A gente nunca estuda o todo, né? Vou estudar só o que eu vou falar. Eu também era assim. Eu peguei lá, e tô lendo. Ah, vou falar isso daqui. Vou falar isso daqui. Lendo. Aí... comecei a decorar aquele meu texto. Decorar aquele texto. Né? Eu estava memorizando lá. Quando eu esqueci uma palavra, galera, sabe o que acontecia? Não sei você, mas eu travava. Toda vez que eu esqueci uma palavra, eu travava. Toda vez. Aí eu ia olhar e falava, puxa, eu não acredito. Era essa palavra que eu tinha que falar. Aí eu começava de novo. Isso me fez ter um esforço muito exagerado. Muito exagerado. Qual que foi o meu resultado? Isso aí que você está pensando mesmo. Na hora de apresentar, o que aconteceu? Eu estava lá todo tenso. Já era, filho. Esqueci que eu ia falar. Tive que pegar o papelzão e ficar lendo. O professor só olhando assim, ó. O professor só olhando. Tipo, você não estudou. E aí que entra o lance. Às vezes as pessoas vão achar que a gente não estudou, mas na realidade a gente estudou, só que a gente estudou errado. Então a gente não teve o resultado que a gente queria. Ou seja, tem várias, eu vou contar só essa aqui. Mas em contrapartida, depois teve um outro trabalho. Um trabalho que a gente ia falar sobre o fato de você tocar em grupo. E aí, olha como que eu pensei nesse trabalho. Uma dica também, tudo que você testar que deu errado, não tem problema, você aprendeu um jeito errado, você não pode ficar repetindo isso. Então eu já estava ciente que se eu ficasse decorando ia dar errado. Porque aquele dia eu passei essa experiência ruim. Sentei na mesinha lá, ficou aqueles 30 segundos de silêncio, assim, que parece que é uma eternidade, né? Parece que a sala inteira tá olhando para você, né? Quando você faz uma burrada, né? Quando você não dá certo, né? É uma sensação ruim. E aí eu não queria repetir isso, né? Falei, cara, vou fazer de uma coisa, vou ter que achar um jeito. Qual foi o jeito? Eu pensar em tópicos. Talvez você que faz trabalho na escola, seu professor já falou isso para você. Pensa em tópicos. Por exemplo, essa live aqui, eu coloquei tópicos ali para eu falar. Se eu for ficar palavra por palavra, eu vou dizer. Resultado, teve um outro trabalho, que aí a gente estava falando sobre a pessoa que às vezes ela toca em grupo, mas ao mesmo tempo ela não toca em grupo. Como assim? Sabe aquela pessoa que tá uma banda, tá um grupo, é para sair um som, só que ela tá focado só nela, ela tá focada em fazer o solinho dela, fazer a melodiazinha dela, então ela não tá tocando em grupo. Aí eu lembro que eu dei um exemplo, eu falei assim, ó, a diferença de uma pessoa
que sente a música, que ela tá ali envolvida e a outra que não tá, é como se você imaginasse um dia de chuva. Imagina quem tá chovendo. Quem que tá sentindo mesmo aquela chuva? Um motoqueiro ou o cara que tá dentro do carro? Quando eu falei isso, carinha do professor fez até assim, ó. Nem eu acreditei que eu falei aquilo. É que a sabedoria nunca vem de nós, né, galera? A sabedoria sempre vem de Deus, né? E aquilo fez todo sentido, porque o que é sentir a música, tocar, sentir na música, tocar ali em grupo, envolvido? Quem está envolvido, nesse caso, é um motoqueiro, é ele que está sentindo a chuva na cara. Imagina você de carro a 100 por hora, é uma coisa. Imagina você de moto a 100 por hora, é outra coisa, cara. Você está vivendo ali o negócio, sacou? Então eu dei esse exemplo, eu me lembro que eu sentei e o professor, inclusive, até falou isso. Ele repetiu o meu exemplo lá na sala. E olha como que foi natural, foi espontâneo, foi do jeito que está acontecendo essa live aqui. Ou seja, eu não fiquei preso ali nas palavrinhas que eu tenho que falar. Eu entendi o que eu tenho que fazer e eu fiz. Ah, e eu sou de Jacareí, né? Aí você vai estudar na cidade de São Paulo, essa cidade grande, às vezes a galera fica zoando seu sotaque, né? Porta. Você vai falar porta, por favor, porta. A galera começa a te zoar, né? Lá. Sei o quê. Então, às vezes até isso travava um pouco, né? A gente ficava pensando, nossa, eu tenho que falar de um jeito que a galera não vai me zoar. Depois, filho, eu falei, quer saber de uma coisa, filho? Cada um é cada um. O que importa é o resultado final. O jeito que eu vou falar ou deixo de falar, o problema é meu. Se eu sou dessa cidade aqui, se eu aprender a falar assim, o problema é meu. Não é? Aí você fica mais livre, você fica mais natural. E isso tem a ver também com a música. Você, aos poucos, você vai achando um jeito ali de você tocar corretamente. Você não vai tocar perfeito, mas você vai achando, vai fazendo e vai indo, ó. Sou de São José, vim de São Paulo, aí ó, o Leandro aí ó. Então já deu pra dar uma sacada, né? Então cada um tem o seu sotaque. Se você for pro Rio de Janeiro, eles vão falar de um jeito. Se você vai lá pra Bahia, vão falar de um jeito. Pro norte, vão falar de um jeito. Santa Catarina, vão falar de outro jeito. E a gente está no mesmo país. É assim, é aceitação, é você entender quem você é ali, né? E aí agora então eu vou dar a dica para você. Essa é a dica então para você já aplicar e começar a ter mais facilidade para você se livrar da cifra. Ao invés de você decorar acorde por acorde, começa a decorar partes da música. Esse é o segredo. Se você for analisar uma música, e inclusive a gente já falou sobre isso em algumas lives, né? Se você for analisar a música no geral, o que uma música tem? Ela tem introdução, ela tem estrofe, ela tem o pré-refrão, ela tem o refrão, algumas têm a ponte e o final. Acabou. Se você for olhar a grosso modo, né? Tá ali, ó, o Alexandre tá até na área aí, ó. Alexandre, tamo juntas, hein, meu brother? Olha lá, ó. Daí até colocou o modo micro ali, ó. Micro é específico. Se você for olhar a música do modo macro, ou seja, de uma forma geral, olhando todo, o que a música tem? Isso que eu falei aqui exatamente. Então, se você tá com uma caneta aí, já anota, porque isso daqui eu tenho certeza que quando você for tocar a música, você vai tocar ela de forma diferente. Começa a entender, vou tocar a música, por exemplo, digita uma música aí. A primeira música que aparecer aí, se eu conhecer ela, eu já vou tocar ela aqui para vocês, dando exemplo aqui na prática de como você pode fazer. Mas enquanto você está digitando aí, deixa eu falar aqui. Você entenda o que é, primeiro, a estrofe, o pré-coro e o coro da música. Essas três partes. Depois você procura entender o que é a ponte da música. Feito isso, sabe o que você vai entender? O que é a introdução da música, o que é o final, o que é o interlúdio. Esses são os pontos. Sacou? Então, ó, deixa eu ver aqui, ó. Volta, essa eu não lembro, Moriá. Aqui no Moriá. Será que é essa?
Vou tocar em dó, beleza? Moriá. Vamos pegar essa aqui como exemplo, ó. Tem uma outra que chegou ali, ó. Todavia me alegrarei. Eu vou tocar essa daí. Se eu lembrar essa do Moriá aqui, que eu não lembro dela muito bem, embora eu tenha feito um vídeo aí. Ó, pra você ver, tirei a música só pra fazer um vídeo. Foi a música mais pedida por vocês, aí fui, fiz o vídeo que inclusive tá aqui, ó, no YouTube, a galera do YouTube tá aí ligada. Mas, enfim, vamos lá, depois se quiser aprender essa música, tá lá, tem até a cifra dela, né? Vou tocar em dó, ah não, é em ré. Aqui no Moriá, isso aqui é estrofe, ó. Agora eu não sei se é assim, né? Aí vem. Isso aqui já é refrão. Aí eu lembro dessa. Morreu no meu lugar. Ou seja, enfim, só dando um resumo dessa música. Ali no Moriá. Essa é a estrofe. Então primeiro eu vou aprender os acordes da estrofe. Depois eu vou pro pré-coro. Que eu não nem lembro essa melodia assim. Aí eu vou pro refrão. Aí eu vou lá e vou decorando os acordes do refrão. Ou seja, eu vou por partes. Vou pegar uma música ali que eu conheço agora, que mandaram ali no YouTube ali, ó. Que é a música Todavia Me Alegrarei. Ou seja, uma música que toca lá na igreja que eu congrego. Então eu tô aqui, ó. Vou tocar em Ré bemol, né? Que é o tom original. Eu tenho um Deus. Essa é a estrofe, ó. Que não vai deixar essa luta me matar. O desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tua mão. Aí, às vezes o vocal faz assim, ó. Repetir a estrofe, então a estrofe. Eu tenho Deus. Aí qual que é o pré-coro, a parte que antecede o coro? O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite. Isso é o pré-coro, ou seja, tem 4 acordes só ali. Tá vendo? Se você pensa assim é mais fácil. Olha agora o refrão. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. É aguda essa música. Ainda, aí vai repetir refrão. Ou seja, se eu penso em formas da música, eu já toco essa música com mais facilidade. Eu não preciso ficar acorde por acorde. Eu penso no todo. Sacou a diferença? Tenho dificuldade para identificar essas partes, porque no Cifra Club é uma parte, 2 partes. Aí eu fico meio perdido para identificar com certeza o coro, refrão e tal. Bom, geralmente, galera, refrão é a parte que todo mundo sabe cantar. Isso aqui eu vou falar com as minhas palavras, beleza? Geralmente o refrão é a parte que todo mundo sabe cantar. Fala aí, Rihanna, tudo bem? Tamo juntos. E aí o que acontece?
Por exemplo, ainda que a figueira não floresça. Vou pegar uma outra música aqui, por exemplo, tinha uma aqui famosa do, do Regis Danese, né? Aquela lá assim, ó. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Não é conhecido esse refrão? Agora, muitas das vezes, se falassem para você, canta o começo da música, canta a estrofe. Talvez, se você não é cantor, ou se você não se empenha em estudar a música, talvez você não lembre, né? Que começa, como Zaqueu eu quero subir. Geralmente essas partes é a parte onde a igreja está mais murmurando ali a melodia. Porque às vezes não sabe, a não ser que esteja uma letra no telão, né? Agora o refrão já é a parte mais famosa da música. E é inclusive, na maioria das músicas, onde eles às vezes extraem o refrão ali. Extraem o título da música. Tanto é que até tem uma dica aqui para vocês. Depois que o cara faz a música, que geralmente ele faz a introdução. Isso eu falo com base nos estudos que eu tive de arranjo e composição. Que eu sou formado em arranjo e composição. Você vai fazer um arranjo para música, você entende a música primeiro para depois você criar uma introdução. Já aconteceu também muito lá na igreja que eu tocava antes, né? Porque agora eu estou congregando numa outra. Mas antes eu ia tocar a música e a pessoa falava assim, vai ser essa música, como Zaqueu. Aí eu criava uma introdução na hora. Às vezes eu pegava o finalzinho do refrão, às vezes eu pegava o comecinho da música para ter certeza que a pessoa ia entrar no tom certo. Ou seja, a introdução a gente geralmente cria depois. O título do livro geralmente é colocado depois. Porque daí você vai entender o livro todo, você fala, esse livro está falando disso. Você coloca. Ou então você pode pôr um título enigmático, né? Que quando a pessoa lê que ela vai entender o porquê que você colocou o título. Então tem todos esses pontos. Galera, então, deixa eu dar uma olhadinha aqui. O nosso foco foi isso. O nosso foco foi entender esse lance. Olha a pergunta ali do Leandro Bess. Onde você fez o curso de arranjo e composição? Foi na Faculdade Souza Lima, Berkeley. Que a Souza Lima ela tem em São Paulo e tem a opção também de você ir para os Estados Unidos, né? Mas eu fiz os 4 anos no Brasil, a bacharel arranjo e composição. E aí lá a gente estudava isso, cara, criar arranjo, pegava uma música, tem que escrever arranjo para cordas, escrever arranjo para big band, compor introdução. Aí são várias matérias, né? Mas foi lá que eu estudei. Galera, tamo juntasso então. Olha lá, manda um abraço pro Cidinho e a Miriam. Opa, o Lennon Marte. Se eu lembrar eu mando, beleza? Então, galera, que prazerzaço estar aqui com vocês. Esse foi o ponto de hoje. Se você puder extrair um suco de tudo que eu falei, lembrando que essa semana tem mais. Hoje foi o primeiro dia do nosso aquecimento aí, dessa maratona aí, beleza? Então, saca só. Hoje eu mostrei para você que para você ficar livre da cifra, você precisa pensar em formas da música. Tem outros pontos que eu vou mostrando para você ao longo dessa caminhada. Lembre-se sempre de ouvir, entender e reproduzir. Se você focar nisso, você vai conseguir entender melhor técnica, você vai entender melhor harmonia, improvisação, formas de acompanhamento, você vai decorar mais repertório, você vai conseguir ler uma partitura bem, você vai conseguir tirar a música de ouvido melhor quando você entende esse princípio, ouvir, entender e reproduzir. Beleza? Tamo juntasso aí, lembrando aqui então, ó, vai lá na minha última foto, eu vou deixar essa live salva temporariamente, depois ela vai ficar na comunidade lá do Facebook. Então, ó, lembrando que esse aqui é o nosso código, beleza? Aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui no... Vamos ver se eu consigo colocar aqui no... Calma aí... No YouTube. Eu não tô conseguindo digitar aqui, rapaz. Bom, eu vou... é porque eu tô usando o tablet aqui. Mas enfim, esse é o nosso código aí, ó. Guitarrinha um diamante. Vai lá na minha última publicação. Vai na publicação dessa live aí.
Deixa lá o que você entendeu, o que ficou fixo na sua mente. Ou então, deixa uma guitarrinha e um diamante lá que eu vou entender que você tava nessa live aí, beleza? Se tirar um print aqui, nossa, aqui. Aproveita, tira um print aí, compartilha também essa live lá nos seus stories. Deixa eu tirar um print aqui, vamos lá. Opa, calma aí. 2 e... Aê! Tamo juntasso, galera. Que Deus abençoe e prospere vocês cada dia mais em tudo que vocês fizerem. Lembrando que amanhã, 7h59, tem mais. Fiquem com Deus e até breve. Falou! Galera do YouTube, vocês são tops. Fiquem com Deus. É nóis!